Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar continuando aqui nosso assunto de trigonometria, né? No vídeo passado a gente falou do círculo trigonométrico, introduzimos ele, e hoje a gente já vai usar ele aqui para o nosso tema que é a redução ao primeiro quadrante. Depois a gente ainda vai falar de um outro assunto, tá certo? Então, gente, como é que funciona isso aqui? A ideia é que os ângulos que a gente conhece, né? Que a gente conhece o seno, o cosseno, a tangente, são o 30, o 45, 60 graus, principalmente. E a gente consegue relacionar o seno e o cosseno de vários outros ângulos, de todos os quadrantes, baseado no seno e cosseno desses ângulos, que são ângulos do primeiro quadrante. Então, nós vamos reduzir o seno e o cosseno de qualquer ângulo aqui para seno e cosseno de ângulos do primeiro quadrante, tá certo? Essa é a ideia. Então, vamos fazer da seguinte forma. Vamos traçar aqui um ângulo qualquer, que vai ser o nosso θ, beleza? Aqui está o θ. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar esse θ de várias outras formas também, que é o seguinte, eu vou projetar essa reta aqui meio que da mesma forma que eu fiz a primeira, algo assim, e agora eu vou prolongar para esse quadrante e para esse quadrante aqui, tá certo? De forma que o quê? Aqui seja θ e aqui seja θ, beleza? E que aqui também seja θ, a mesma abertura. E agora, gente, a gente vai fechar um retângulo aqui da seguinte forma. Vou tracejar até aqui a base superior, digamos. Aqui vai ser o mesmo comprimento, né? Mais ou menos assim. E vamos fechar aqui as laterais também, tá certo? Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Bom, gente, aqui a gente tem um triângulo retângulo, né? Aquele mesmo que a gente usou na outra aula. E eu vou destacar aqui o seno e o cosseno de θ. Olha só, essa medida aqui, a gente sabe que é o cosseno de θ, não é? E essa altura aqui, a gente sabe que é o seno de θ. Né? Acho que... Vamos escrever aqui fora. Seno de θ. Beleza, gente? E por último aqui, nós vamos marcar alguns ângulos. Olha só, aqui obviamente é o θ, né? Aqui, olha só, a gente sabe que meia volta é 180 graus. Se eu voltei θ, então aqui é o 180 menos θ, certo? Só fazer isso aqui um tiquinho melhor. Isso, esse é o 180 menos θ. Como aqui é o 180, né? Eu vou até marcar aqui, 180, e aqui é o 0 graus, né? Como aqui é 180, se eu andar θ, esse aqui vai ser o 180 mais θ, não é? E aqui eu posso falar que é o 360 menos θ ou o 0 menos θ, né? A gente sabe que se eu andar nesse sentido, vindo daqui para cá, eu estou andando no sentido negativo. Então esse cara aqui é o menos θ, beleza? Então tá, já preenchemos aqui alguns ângulos e agora nós vamos relacionar. Vamos para esse cara aqui primeiro. Observem o seguinte, gente. O seno do 180 menos θ, a gente sabe que a medida aqui da altura vai ser a mesma, né? Porque isso aqui é um retângulo todo simétrico, né? A gente tem um eixo aqui completo de simetria, tudo certo. Então, essa altura ela é igual a essa. E eu estou acima do eixo x, certo? A gente sabe do último vídeo que o seno de x ele comporta dessa maneira o sinal, né? A gente tem aqui uma circunferência, aqui é positivo, aqui também, aqui é negativo e aqui é negativo. Como eu estou no segundo quadrante, então o seno aqui é positivo. Então, o seno de 180 mais θ é igual ao seno de θ. Aqui vai ficar um pouquinho pequeno. Vamos reescrever. Aqui, ó. O seno de 180 mais θ é igual ao seno de θ, beleza? Porque é a mesma altura e no quadrante que é positivo. Só que o cosseno, a gente sabe aqui, ó, vamos escrever como rascunho, o cosseno de x é um pouco diferente, né? A gente sabe que ele
é orientado de acordo com o eixo x, então aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é negativo, aqui é positivo. Então, o cosseno de 180, ele é um menos, né, gente? Não vamos confundir, não. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui é 180 menos θ. Ótimo. E o cosseno de 180 menos θ vai ser, então, o cosseno de θ, só que negativo. Então, vai ser menos cosseno de θ. Beleza? Ótimo. Então, para esse cara aqui, a gente já fez. Agora, vamos ver aqui, ó. 180 mais θ. De novo, o comprimento aqui do cara é o mesmo, só que agora o sinal ficou negativo para o seno e para o cosseno, né? Olha aqui no terceiro quadrante, o seno e o cosseno são negativos. Então, aqui vai ser a mesma medida, só que tudo negativo. Então, seno de 180 mais θ é igual ao seno de θ. E é igual não, né, gente? Desculpa, acabei de falar o negócio e fiz o contrário. É igual a menos seno de θ. Agora sim. E o cosseno de 180 mais θ vai ser igual a menos cosseno de θ. Tá certo? Beleza, gente. Vamos agora para o último, que é o seguinte. Observem que no quarto quadrante o seno é negativo e o cosseno é positivo. Então, eu tenho que o seno de menos θ é igual a menos o seno de θ, né? De novo, mesmo comprimento, só que orientação negativa. Então, menos seno de θ. E o cosseno vai ser igual, né? Olha só, o primeiro e o quarto quadrante são idênticos. Então, o cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ. E agora, gente, eu chamo a atenção de vocês para uma coisa muito interessante. Observem só isso aqui. Se seno de menos θ é igual a menos seno de θ, eu posso escrever desse jeito aqui. Olha só. Só que eu vou escrever como x. Seno de x é igual a menos seno de menos x, né? Menos seno de menos x. Se você multiplicar os dois lados por menos 1, você vai cair nisso aqui. E cosseno de x é igual a cosseno de menos x, certo? Olha só isso aqui. Seno é uma função, então um f de x é menos f de menos x. Isso é uma função ímpar. E aqui a gente tem uma função par. O f de alguma coisa é f de menos a coisa. Então, nós concluímos que seno de x é par e cosseno de x, seno de x é ímpar, né? Ímpar. Seno de x é ímpar e cosseno de x é par. Se você não viu a aula de paridade de funções, tem aqui na playlist do canal, tá certo? Lá eu explico isso tudo certinho. Mas fica aqui esse fato, né? Muito interessante. Beleza, gente, vamos dar um exemplo agora, rapidinho, que é o seguinte. Eu já estou aqui com o próximo assunto, mas deixa isso para daqui a pouquinho. Vamos supor que eu quero descobrir o seno... aliás, eu quero saber o seno de 120 graus e o cosseno de 120 graus, tá certo? 120 graus. Beleza. Como que a gente faz isso? Observem só, gente. Se eu desenhar o círculo, né, trigonométrico, esse aqui ficou muito pequeno. Esse aqui vai ser meio rascunhozão, tá? Olha só. Eu tenho aqui o círculo. Beleza. O 120 graus, ele é 90 mais 30 aqui, né? Ele é 90 e a gente anda 30 aqui. E vai dar no total 120 graus. Observem o seguinte, gente. Se eu traçar aqui os 60 graus, olha só. 60. Aqui vai ser 30 também, não é? E aí eu vou ter aqui a mesma altura e o mesmo comprimento
para cada um dos catetos aqui, né? Desses dois triângulos. Então, o seno de 120, ele é igual ao seno de 60. Isso aqui é igual ao seno de 60. Opa, vamos melhorar isso aqui. Seno de 60. E isso aqui a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 120 é o cosseno de 60, só que negativo, né? Então, cosseno de 120 é menos cosseno de 60, que é igual a menos meio. Entenderam como é que funciona? Porque 120 graus quer dizer que falta 60 aqui para dar 180. Então, eu tenho esse mesmo triângulo aqui, né? Se eu redesenhar aqui de novo, porque esse desenho ficou um pouquinho ruim, eu tenho aqui o círculo, e aí tem dois triângulos aqui idênticos, né? Aqui é 60 e aqui também é 60, porque, né? Isso tudo é 120, então falta 60 para chegar no 180. Então, a gente faz essa semelhança aqui e só olha o sinal de cada um. Beleza, gente? Então, eu vou apagar isso aqui só para a gente poder falar do nosso próximo assunto, tá certo? Qualquer coisa é só você voltar no vídeo depois. Então, isso aqui é um exemplinho rápido. Nós vamos falar agora de arcos côngruos. E o que é isso, né? É o seguinte, eu gosto de falar disso já dando um exemplo que fica mais fácil. Como vocês me diriam, o que é, na verdade, né? O seno de 750 graus. Quanto que vale isso? Meio complicado, né? Assim, a princípio a gente não teria a mínima ideia. Só que a gente tem que pensar o seguinte. Uma volta no círculo são 360 graus. Então, qualquer coisa maior que 360 é simplesmente você andar um ângulo e depois dar uma volta completa, né? Então, quer dizer que esse 750 ele vai cair no mesmo lugar que um ângulo que está entre 0 e 360. Observem só. Vamos dividir 750 por 360. Porque a gente sabe que a cada 360 graus você dá uma volta. 750 por 360 vai dar 2, né? 360 vezes 2 dá 720, então menos 720, sobra 30 graus. Então, o que isso quer dizer? Você deu duas voltas no círculo e, no fim das contas, você andou só aqui 30 graus. Então, vamos... Nossa, isso aqui ficou muito ruim. Vamos projetar mais ou menos aqui, ó. Não, preciso usar uma reta. 30 graus. Agora sim. O 30 aqui, que aí se eu der andar 30 e depois andar mais 720, né, duas voltas, eu vou cair exatamente aqui no que seria o 750. Então, o 750 ele é um arco côngruo ao arco de 30 graus, entendeu? Então, o seno de 750, isso aqui é igual ao seno de 30 graus, certo? E a gente sabe que isso aqui vale meio. Então, arcos côngruos são arcos que, assim, você dá mais de uma volta, que quer que seja, e ele é um arco como se fosse equivalente a um arco que você conhece, né? Um arco que, com certeza, a gente fala que está na primeira volta, certo? E isso aqui, desculpa, eu posso falar que também é a mesma coisa que o seno de, vamos falar, 750 mais 360 vai dar 1110, né? Isso aqui vai dar 1110 graus, que vai dar a mesma coisa, seria aqui mais uma volta. Se eu quiser dar mais uma volta, seria aqui o seno de 1470 graus, 1470 graus, e assim por diante, tá certo? Vamos fazer agora um último exemplo, que seria o seguinte, o cosseno, tá? E agora vamos fazer um exemplo em radiano, tá bom? De 37π, tá? 37π. A gente sabe que uma volta aqui equivale a 2π radianos, né? Eu já ensinei também como a gente converte para radianos e de radianos para graus. Então, igual a gente dividiu por 360, eu vou dividir agora por 2π. Então, 37π dividido por 2π, 37π dividido por 2π vai dar 18, né? 18 vezes 2π vai dar 36π. Então, menos 36π. Isso aqui vai dar só π.
Então esse 18, gente, ele não vale nada para a gente. Eles são voltas aqui que foram inúteis. O que importa é que o cosseno de 37π é a mesma coisa que o cosseno de π. E π, a gente sabe que equivale a 180 graus. E eu ensinei no último vídeo que o cosseno de 180 graus é menos 1. Tá certo? Então, não importa o ângulo que te derem ali para você calcular o seno e o cosseno, você sempre consegue reduzir algum ângulo que a gente saiba calcular o seno, né? Seno ou cosseno. Mesmo que esse ângulo caia aqui por ser um 120, né? Acabei de mostrar como que a gente reduz e é dessa forma que a gente calcula o seno e o cosseno de praticamente qualquer ângulo.